Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à estreia do programa Eu e Você na TV. Hoje eu trouxe uma mulher especial, porque todas as mulheres que eu trago são especiais. A Marcela França, ela é jornalista, há mais de 20 anos ela trabalha como jornalista, e há 3 anos ela trabalha com palestras, fortalecendo outras mulheres, incentivando outras mulheres e falando de como é o papel da mulher nesse Brasil. Boa noite, Marcela. Muito boa noite, Vivi. Boa noite a todos. Boa Seja noite ao bem-vinda. Tatá também. Muito obrigada. Boa noite ao Tatá, que está nos bastidores, mas está aí com a gente, nos ajudando e contribuindo com essa programação no ar. E a todo mundo, inclusive, muito boa noite para quem está comigo aqui no Instagram, Marcela França Oficial, que a gente está simultâneo aí, fazendo essa entrevista, não só para você, mas também para o pessoal que me acompanha no Instagram também. Muito obrigada pelo convite, Vivi. Antes da gente começar, antes de eu fazer as perguntas à Marcela, eu quero agradecer aos parceiros que estão comigo, De Bianco Professional, Baixada Santista e Centro de Embelezamento, que estão comigo aqui no programa, ajudando a gente a crescer. Marcela, Diga, vamos Vivi. começar? A hora que você quiser. O que é ser mulher no Brasil nos dias atuais? Olha, Vivi, quero mais uma vez te agradecer pela oportunidade de estar podendo falar sobre a importância de ser mulher no Brasil sobretudo, de estar com uma mulher que, assim como eu, levanta sempre a bandeira do respeito à nossa classe, né? Hoje, ser mulher no Brasil no século XXI, no ano de 2020, é um grande desafio. É andar com um alvo nas costas para várias coisas, né? A gente entende que a mulher desde a sua criação, sempre teve muitos atributos, muitos desafios, mas cada vez que o tempo passa, a gente enfrenta muito mais desafios. São os desafios do preconceito, da maternidade, do despautério social, do desrespeito na nossa comunidade. A gente tem visto, para você ter uma ideia, na década de 50, quando os Estados Unidos se abriu a oportunidade comercial para a mulher, quando a mulher começou a trabalhar na década de 50, ou seja, há 7 décadas, aproximadamente 70 anos, a mulher sempre trabalhou com serviço muito mais secundário. O homem trabalhava com serviço braçal, a mulher sempre trabalhava com serviço manual, com serviços mais leves, e com isso sempre ganhou menos do que os homens. Só que esse cenário mudou parcialmente. As mulheres tomaram uma proporção, continuam trabalhando muito, mas acabam, infelizmente, não tendo a mesma igualdade social que os homens em relação aos seus salários, por exemplo. Ainda isso acontece, ainda isso é muito comum, infelizmente. Então, os desafios da mulher no dia de hoje são muito mais do que a gente achava que poderia ser, porque de vez as coisas melhorarem, elas criaram uma proporção muito pior, infelizmente. Né? Além da questão dos desafios da maternidade e de todos os preconceitos e desrespeitos que a gente tem vivido. Um deles é a questão do abuso. A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. O mundo todo se chocou com o caso Mari Ferrer, né, Mariana Ferrer, que infelizmente chocou o mundo com desrespeito à nossa ao gênero mulher no Brasil. Né? A mulher, infelizmente, ainda é culpada, às vezes, por usar um decote, usar um vestido, ou sequer beber uma bebida alcoólica e sofrer uma violência sexual. Então, uma pesquisa revelou há poucos que o Brasil é o 5º país mais difícil de nascer, crescer e viver para a mulher. Ou seja, a violência é um problema social que cresce cada vez mais no nosso Brasil. E o pior, Vivi, com o índice do agressor ter uma idade cada vez menor. Por isso que eu penso que precisa se mudar muita coisa, é claro. Não é um problema social para o Brasil só, mas a gente está falando de Brasil. A gente está falando dos desafios que uma mulher tem no Brasil. E esse eu acho que é um deles. Encarar o desrespeito e a violência social todos os dias, seja em casa ou fora dela.
Verdade. E qual é o maior problema da nossa classe hoje? Olha, eu acho que essa questão da desigualdade social, ela é muito gritante ainda. E aí as pessoas falam, ah, mas não, a mulher já tem voz, a mulher é muito diferente, a mulher ela já é ouvida, não é a mesma coisa. Para você ter uma ideia, a gente pode falar isso até mais tarde, né, um pouquinho mais para frente, mas para você ter uma ideia, eu sou da cidade de Praia Grande, eu sou jornalista há mais de 20 anos, como você colocou, e aqui na Praia Grande, para você ter uma ideia, nós temos na Câmara Municipal 19 cadeiras. 17 delas são regidas por homens. Apenas 2 cadeiras são dirigidas por uma mulher. Ou seja, quando a gente fala que 80% ainda na política da nossa cidade é colocada para os homens, a gente entende que esse é um grande problema. A desigualdade social. A mulher ela é maioria no Brasil e no mundo. Nós somos 52% do eleitorado no Brasil, mas ainda, quando entramos lá na política, para entrarmos na política, ainda somos colocadas de lado, ainda somos minoria. Você entende que é uma pirâmide invertida? É um triângulo invertido. Somos a maioria na classe, Sim, como gênero, mas minoria quando voz. Eu acho que esse é um grande sim. desafio. Boa Nós noite, não... Kaira. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda ao nosso programa. A Kaira é uma linda. Deixa eu E o que, aproveitar e dar um beijo para essa como querida. enfrentar, é, como enfrentar esse cenário? Como que a gente consegue enfrentar isso? Olha, eu penso que quando a gente busca igualdade, quando a gente entende que a mulher precisa estar no mesmo degrau, no mesmo patamar. Aliás, a Kaira está participando também, eu acredito que tem outras pessoas participando. Vocês podem fazer perguntas também, interagir e ver o que vocês acham com isso. E aí eu quero também, olha, o pessoal, Praia Grande merece mais, o pessoal colocando aqui, Isa Ribeiro, o pessoal está interagindo também lá no Instagram, @MarcelaFrançaOficial. E eu penso que quando a gente usa exatamente isso, dá oportunidade para a mulher ser voz, assim como o homem tem também o seu papel. E quando eu falo dessa questão da plataforma mulher, Vivi, eu falo com propriedade, não é como um discurso machista, não, feminista, não, ou tampouco um despautério com os homens. Pelo contrário, eu penso que existe sim o papel do homem na sociedade, mas que nós, mulheres, precisamos de oportunidade para sermos vozes também, para estarmos ali com respeito. Esses dias, infelizmente, eu estava fazendo uma curva aqui na Avenida Kennedy para entrar com o meu carro aonde moro, no bairro da Aviação. Um senhor jogou a bicicleta dele em cima de mim. Quando ele viu que eu estava sozinha no carro, ele me xingou. Ele me xingou grosseiramente e eu parei para pensar, eu tenho 1,70 m, sou uma negona, e falei assim, se eu fosse um negão, ele não me xingaria. Se eu fosse o gênero masculino, eu tenho certeza que ele pensaria 2 vezes na hora de falar alguma coisa. Então, penso que a mulher, ela, infelizmente, pelo fato de eu ser mulher, eu sou vitimizada de algumas coisas. Eu sofro algumas violências urbanas, como essa, por exemplo, de uma pessoa te xingar na rua. A troco disso, por exemplo, o homem, por exemplo, costuma dizer que mulher no volante é o quê? Perigo constante, não é isso? Só que os Perigo índices, constante. só que os índices, Vivi, apontam que a mulher tem um índice muito menor de acidentes no trânsito, de morte no trânsito, do que o homem. Isso nos faz entender, meninos, olha isso, os meninos que estão Sim, comigo, na verdade, a mulher é muito mais cautelosa na hora de dirigir do que o homem. A mulher causa muito menos incidentes e acidentes do que o homem. Ou seja, aonde está o perigo? Na mulher ou no homem na hora do volante? Então, eu acho que a gente precisa ser respeitada e ser olhada de uma maneira diferente, porque a gente tem um olhar diferente para tratar das coisas. ou então, Entende? quando acontece alguma barbeiragem, aí já fala, ai, é mulher. É mulher que está Tinha, dirigindo. É tinha que ser assim, um né? homem, sabia que era mulher. Enquanto eu acho que braços duros, Sempre é sobra claro. para as mulheres. Enquanto eu acho que os braços duros tem tanto nos volantes masculinos quanto nos volantes femininos, por que não? Né? É complicado. E o assédio é demais, né?
Principalmente Olha, esse urbano aí, que eu fico super desconfortável quando eu passo e os homens ainda não têm essa consciência que mulheres não gostam de cantada assim na rua, né? Eu tô falando isso porque é uma coisa que acontece muito e é uma coisa super desconfortável. Então, como a gente está ao vivo, já vamos deixar essa dica, né? Homens que têm essa mania de fazer isso e achar que a mulher gosta, vocês estão enganados. Isso deixa é a gente verdade. totalmente constrangida, com vergonha, né, Marcela? Com certeza. Olha, a Vivi está dizendo lá, gente, eu vou compartilhar com o pessoal no Instagram, a Paulinha entrou com a gente, beijo. O Cleiton também está com a gente. Ela está comentando sobre as cantadas. Eu penso assim, Vivi, elogio, todo mundo gosta e todo mundo merece. Elogio é uma coisa. Mas tem Agora, uma uma cantada diferença muito grande. muito grande, principalmente quando isso falta com respeito, quando isso é desrespeitoso. Sim, Porque, assim, nós não somos um objeto sexual, tampouco algo comestível para ser chamada, por exemplo, de delícia. Esses dias foi muito engraçado que um é. colega meu colocou lá a delícia. Falei, delícia? Eu não sou comestível. Passou, aí ele, kkkk, é uma delícia de pessoa, tentou contornar a situação, e quando foi umas 2 semanas depois, ele, ei, Marcela, como é que você tá? Eu falei, tudo bem, delícia. Ele, delícia? Eu não sou comestível? Aí eu falei, ah, mas eu sou, né? Você não é, mas eu sou. Ou seja, quando as coisas invertem, eles, opa, mas eu fiz, é claro que o proposital, para ele entender que não é agradável. Não é agradável ser chamada com um adjetivo que não me cabe. Né? Eu penso que existe uma lei, Vivi, que é a lei do fio-fio, né? Que é uma lei que precisa colocar ali um limite para o respeito, sabe? Eu não preciso que a minha autoestima suba quando eu ouço. É exatamente o que você falou. Não é agradável para uma mulher ter que ouvir uma graça ou outra. Olha, pessoas enviam uma solicitação para participar. O pessoal está enviando solicitação para participar. Gente, mas enviem no link do programa. Eu e você na TV, lá no programa, na live, ao vivo, lá no Facebook. Aí a gente pode até colocar Isso. você. O pessoal está querendo participar. E mande sua pergunta também, tá bom? Mas, gente, é super importante as pessoas entenderem O que link está existe. disponível lá. Olha lá, o link está disponível e tem muita gente comentando. A Kaira está mandando uma mensagem aí, né? Marcela, como somos considerados o sexo frágil devido à força abraçal hoje, a melhor forma, o que você pensa de termos uma lei mais severa que a Maria da Penha, né? Você, Marcela, acha Sim. viável a mulher ter posse total de armas para legítima defesa? Boa pergunta, Kaira. Ótima pergunta, Kaira. Na verdade, eu penso que se nós usarmos Ótima armas, pergunta. é muito boa. Obrigada pela tua participação. Eu penso assim que se nós formos armar a sociedade, a gente pode sim entrar numa guerra civil. Isso é muito complicado, isso é muito delicado. Eu penso, uma das coisas que eu penso como projeto, aliás, antes de eu falar de um projeto que eu acho que é bem interessante, eu quero falar de um projeto que o Senado está aprovando, que é Maria da Penha nas escolas. Sabe por quê, Kaira? Porque a gente precisa conscientizar o menino, a criança, o adolescente, o jovem, de que levantar a mão é crime, de que violência, de agressão física a uma mulher é crime, passivo de pena de até 5 anos ou condenação para isso. Então é muito importante ele entender que se ele levantar a mão para uma mulher, ele tem que ser punido por isso. Penso que leis severas, é claro que as leis precisam existir. No meu ponto de vista, eu conversava esses dias na roda de amigos, porque eu sou, além de jornalista, eu sou palestrante, e eu gosto muito de meeting. Meetings são encontros, friends. Eu gosto de fazer encontro com alguns amigos que discutem de ambos os sexos, e eu quero saber qual é a tua opinião. Doriel acabou de entrar, Doriel aqui da Praia Grande, um beijo para você. Qual é a sua opinião em relação a pergunta da Karen, você acha que deve andar armada para se defender? Eu penso que não. Eu penso que existe, sim, leis severas, como, por exemplo, a lei para o estuprador devia ser uma castração química. Sabe como funciona, Vivi, a castração química? É apenas uma injeção, que ele nunca mais vai ter o poder
de violentar sexualmente uma mulher. Porque se ele tirou o direito de uma mulher ou tirou a liberdade porque, gente, quando uma mulher é violentada sexualmente, a violência não é só física. A violência é moral, é emocional, é sentimental. Essa mulher leva traumas para a vida inteira. Eu nunca precisei passar por isso para entender como deve ser traumático para uma mulher passar por um problema desse. Sou a favor, sim, da castração química. Eu sou a favor. Talvez seja grosseiro demais. Não. Esse é uma punição severa. Acredito que seja uma punição severa, mas uma punição que nos traga um resultado efetivo. Porque, infelizmente, em 2018, Vivi, foram registrados 66 mil boletins de ocorrência de estupro e violência sexual no Brasil. 66 mil mulheres foram violentadas sexualmente só em 2018. E posso te dizer mais, esse número aumenta quando a gente entende que muitas mulheres deixaram de registrar os boletins por vergonha, por ser vexatório para uma mulher de classe alta ou baixa, pobre, rica, gorda ou magra, seja qual for o credo, a classe ou a raça da mulher. É vexatório você chegar numa delegacia, quebrar vários paradigmas, falar muitas vezes para a família, para o marido. Tem mulher que é assediada sexualmente no emprego e não pode falar para o marido, e não tem ninguém para conversar. E tem mulher que depende do emprego e é assediada sexualmente, e é vítima daquilo. Mas eu não estou falando nem de assédio moral ainda, nem sexual. Eu estou falando de violência sexual. Mulheres que foram estupradas. 66 mil boletins de ocorrências foram registrados em apenas um ano. Se nós dividirmos isso por 365, vão dar 883 mulheres por dia são violentadas no Brasil, em média. Talvez a Marcela e a Vivi, a Caira, a Joana, a Maria, as Anas e as Beatrizes não entraram nas estatísticas, mas muitas outras sofreram violência e não registraram. Eu acho que está na hora, sim, de a gente tomar medidas mais sérias e mais dramáticas quando se trata de estupro e violência sexual. Está na hora de a gente dar um basta, porque mulher não é um objeto sexual. Mulher é um ser humano que precisa de respeito, que é a base da sociedade, que é a base da família. E eu vi uma coisa uma vez, Vivi, para concluir essa pergunta, que me deixou muito chocada. Uma senhora de aproximadamente 60 anos, ela foi violentada quando voltava de uma igreja evangélica, onde essa senhora se portava com uma saia longa e com uma Bíblia nas mãos. E ela foi abordada por um estuprador e violentada. Não tem limites. Sabe, como a gente vê também senhoras de 80 anos que são violentadas, inclusive, por membros da própria família. Eu acho que está na hora de a gente dar um basta, sim. E se nós não tivermos punições mais severas, as coisas não vão minimizar. Esse é meu ponto de vista. Agora, arma, eu não acredito. Verdade. Para finalizar a resposta a pergunta da Caira, penso sim que defesa pessoal é algo que precisa ser usado. Eu sempre fui adepta à defesa pessoal por indicação da minha mãe. Filha, faz defesa pessoal. E acho que isso deve ser inserido como disciplina escolar nas escolas, na primeira educação. Porque eu tenho certeza que um homem vai pensar duas vezes quando ele chegar perto de uma mulher. Porque não é força, mas é técnica de me desmembrar daquele oponente, daquele agressor ou daquele violentador, eu posso dizer assim, se ele vir na minha direção. São técnicas simples que eu posso me desvencilhar daquela situação que vão com certeza favorecer a vítima. Isso, acho perfeito isso. Para se defender mesmo, porque o homem ele tem muito mais força que a mulher, né? Então eu acho isso perfeito. Marcela, eu vou considerar isso uma das coisas que você acha que precisa ser mudado. O que você acha que precisa ser mudado mais, no seu ponto de vista, como jornalista? O que você acha que precisa ser mudado? Além disso, da violência da mulher, tudo, a diferença. O que mais você acha que precisa ser mudado? Olha, Caira, nos últimos... Caira, desculpe, eu estava pensando na resposta da Caira ainda, mas já concluí, acho que fui clara. Eu penso o seguinte, eu penso que tem muita coisa a se fazer, né? Muita coisa a se fazer, mas se nós começarmos, como eu comentei com você há pouco, na questão da educação, lá na primeira educação, se nós inserirmos algumas matérias, disciplinas como inteligência emocional e cultura, é tudo uma questão de cultura. Se a gente colocar lá, né, no ensino fundamental, na primeira escola, na primeira educação, a conscientização
do que é crime. Antigamente, você é nova, mas eu lembro que na minha época tinha o SPB e Educação Moral e Cívica, onde nós aprendíamos sobre civismo, sobre o que é lei, o que são direitos e deveres, porque nós estamos muito acostumados a bater no pé pelos nossos direitos, né? Mas esquecemos muitas vezes dos nossos deveres. E antigamente a gente aprendia isso na escola. E penso que se a gente voltar a colocar umas dessas disciplinas como inteligência emocional, quando eu falo de inteligência emocional, eu falo de equilíbrio emocional, né? Como eu comentei, 66 mil mulheres são violentadas por ano no Brasil. Uma outra pesquisa revelou que a idade do agressor é cada vez mais nova. O agressor, ele é bem... há um tempo, a estatística os números mostravam que o agressor tinha, em média, 35 anos no Brasil. Hoje, o agressor, em média, tem a idade de 20 anos. Ou seja, cada vez mais cedo, os meninos estão entrando no crime ou se criminalizando ou se marginalizando quando cometem o crime de violência doméstica. Seja na mãe, na esposa, na parceira, na irmã, porque a gente precisa entender que a gente vive a América Latina, né, a cultura é latino-americana, né? A nossa cultura latino-americana, quando a gente nasce, as meninas elas ganham uma boneca e os meninos um carrinho. Eu quero dizer com isso que a gente é domesticada com a vida do lar, com a vida maternal, né? E aí, quando a gente... Eu lembro que, porque eu passei por isso, eu tenho um irmão mais novo, eu lembro que minha mãe falava assim, não provoca o seu irmão, porque se ele ficar nervoso, ele vai te bater. A gente acaba, sem querer, incentivando o menino a levantar a mão pra gente quando ele fica nervoso. E as coisas não funcionam dessa forma, né? E se a gente ensinar na escola que se levanta... Eu lembro que eu falava para 2 sobrinhos meus caçulas, olha, você não pode bater na prima, você não pode bater na irmãzinha, porque se você bater, você vai ser preso. Se as crianças entenderem, porque, infelizmente, o Marcelo está com a gente também, beijo para vocês que estão aí, Dina Ribeiro, um beijo, a Rosinha Santos também, estão todos aqui no Instagram. Eu penso que se a gente começar a mostrar nas escolas, levar para as escolas educação moral e cívica, leis, direitos e deveres, eles vão entender que se levantar a mão, eles vão ser presos num dia. E que essa cultura, esse paradigma precisa ser mudado. Essa cultura do levanto a mão e do falo mais alto não pode existir, porque todos nós merecemos respeito. E é muito engraçado quando você fala desse projeto de lei, Maria da Penha na escola, né? Que é o projeto do Senado, é o projeto de Brasília, que precisa, sim, vir para todas as escolas. E eu sou completamente a favor disso, porque penso que quanto mais cedo a gente ensina, menos problema a gente tem lá na frente. E está na hora de a gente ensinar as crianças que elas precisam respeitar, seja quem for, do professor ao colega do lado. E quando a gente fala do colega do lado, a gente fala dessas mulheres que são cada vez mais novas, mais violentadas, sofrem abusos, sofrem estupros e tantas violências que nós vemos com desrespeito à mulher, como uma dessas que eu acabei de citar, um homem que tinha minha idade no trânsito, me xingou simplesmente porque ele estava errado no trânsito, mas porque eu sou uma mulher. Porque se eu fosse um homem de 1,70 m, um negão de 1,70 m, ele certamente não me xingaria à toa, sem motivo nenhum. Isso. Então, colocar limites desde criança, o futuro com certeza vai ser melhor. Vamos agora para um breve intervalo. TV Tudo Praia Grande Litoral. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano odontológico. Sala para cursos, palestras e reuniões e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. Renove o seu visual nesse final de ano, vem para o Odonto Company. Faça um tratamento de implantes, próteses, para você substituir um dente ausente ou trocar uma prótese móvel por uma fixa. Agende já a sua avaliação. Odonto Company, a clínica número 1 do Brasil. Sabe aquele dia que dá aquela vontade de comer um bolo, mas o bolo da vovó, aquele bolo caseiro e tudo mais? É fácil, é só vir aqui no Bolos do Oceano,
que aqui tem aquele bolo caseiro que você vai lembrar do tempo da vovó. Aqui no Bolos do Oceano você encontra bolos caseiros, bolo integral, bolos com cobertura e cuca, encontra também bolos especiais, bolos de queijo, torta salgada e pudins. Bolos do Oceano. Além de games, a gente trabalha também com outro tipo de mercadoria, que é a parte de som, caixinhas de som, fones de ouvido. Nós temos bastante coisa de fone de ouvido Bluetooth, alguma coisa para informática também, mouse sem fio, teclado, miniaturas, tá? Tem bastante coisa aí. E na parte de games, a gente é especializado, assistência técnica, tá? Trabalhamos com conserto de qualquer tipo de videogame há bastante tempo já, temos oficina especializada nisso. E temos aqui, ó, vários videogames à venda, tá? São videogames novos e seminovos, temos vários preços, tá? Temos a pronta entrega, facilitamos no cartão, parcelamos até 10 vezes no seu cartão. Voltamos! Pessoal, eu quero agradecer aos meus parceiros. Eu sempre gosto de frisar que é uma coisa que é muito importante para mim, todos os meus patrocinadores. De Bianco Professional e Centro de Embelezamento, obrigada por estarem me apoiando no programa Eu e Você na TV, que está sendo estreado hoje. Estou muito feliz, obrigada mesmo, com a Marcela França. Marcela, como você se sente palestrando e incentivando outras mulheres a serem mais fortes? Olha, Vivi, quando surgiu a proposta de eu levar um pouquinho da minha palestra, seja a MF, né? Que não é só seja Marcela França, é claro, mas seja mais forte, nasceu exatamente da palavra ressignificar. Né? Eu penso que você teve, numa das minhas palestras na semana passada, eu penso que quando você compartilha algo, que te entristece, você diminui essa tristeza dentro de você. Mas quando você compartilha algo de bom, você soma com outra pessoa. E eu resolvi dividir um pouco da minha história com outras pessoas para mostrar que é necessário sorrir cada vez que o mundo te diga não. E isso está embasado em ressignificar. E eu comecei a ressignificar e compartilhar com outras pessoas, e que isso para mim é fantástico, porque eu tenho certeza que muitas pessoas, às vezes ali nas minhas palestras, onde eu conto histórias pessoais, eu choro, eu me emociono, eu vejo chorar, eu acabo fazendo chorar sem querer, mas sobretudo... eu me emocionei. Eu fui uma que me emocionei bastante. Eu vi que durante a passagem ali que eu contava de alguns momentos da minha vida, muita gente se segurando, as lágrimas caindo, e eu sou chorona mesmo, e eu compartilho, e eu penso, Vivi, que nós estamos aqui numa passagem, e que nós somos como um vagão de trem que sai da sua estação e passa por um trilho em várias estações. E que nesse trajeto, nesse caminho, muitas pessoas entram, muitas saem das nossas vidas, como os nossos pais que vêm e que se vão, como os nossos filhos que entram e por um determinado momento descem dos nossos vagões, e vai chegar um dia, como os nossos amigos que passam, alguns ficam, outros vão, mas todos nos ensinam, e que vai chegar um dia que nós também passaremos. E eu tenho certeza que quando eu passar, as pessoas vão lembrar que passou por ali um belo vagão, que lhe fez chorar, lhe fez sorrir, e com certeza compartilhou histórias que fez crescer. E eu penso que esse é o nosso legado, é somar com as pessoas e deixar um pouquinho daquilo que nos torna ainda melhor. Porque Nietzsche dizia que aquilo que não nos mata, nos fortalece. E é exatamente nesse momento. E aí, indo para a Bíblia nos diz que quando nos achamos fracos, é nesse momento que somos fortes. Que na nossa fraqueza é quando Deus nos deixa mais forte.
E é assim que a gente precisa viver. Então, para mim, compartilhar histórias e fazer com que os outros se encontrem e se sintam mais fortes, para mim, não é uma missão. Para mim, é um propósito de Deus e é o propósito que eu tenho aqui na Terra. Eu entendo isso. Até porque o nosso cenário hoje em dia, o cenário da mulher, está muito difícil. Por quê? Muito. Somos mulheres, somos mães, né? Trabalho o dia todo, chega em casa, ainda tem que cuidar da casa, dos filhos, e isso causa uma sobrecarga. E hoje eu vejo que tem muitas mulheres sobrecarregadas. E aí começa a se calar, aí começa a ficar, né, triste, e muitas vezes ninguém enxerga isso. Que aquela mulher está sobrecarregada, que aquela mulher está triste. Não. Vai colocando mais serviço. Os filhos, além de trabalhar fora, os filhos, o marido, tudo. Entendeu, gente? Eu estou falando isso porque o índice de depressão entre mães está altíssimo. É verdade. Eu costumo dizer, Vivi, que a mulher ela é multifuncional. Olha, o pessoal tá compartilhando, comentando aqui. A Isa está dizendo que eu falei tudo, não falei nada, só falei um pouquinho. A Hanna, que é uma mulher lindíssima que eu conheço e tenho um grande carinho, está dizendo: você é uma das pessoas mais humanas que eu conheço. Obrigada, Ranca. E eu penso que isso é fundamental, a gente entender, Vivi, que nós somos multifuncionais. Eu costumo dizer que a mulher tem o primeiro ranking, o primeiro ranking, não, na verdade, o primeiro round a gente faz quando acorda. E o segundo round, o terceiro round, quando a gente chega em casa no final do dia, a gente está no quinto, sexto round, porque a mulher é multifuncional, ela tem tarefas dentro e fora de casa. A mulher, ela é a grande responsável pela criação e educação dos filhos, pela saúde da família. Então, nós sempre tivemos muitas responsabilidades. Eu costumo até dizer que se eu comparar a mulher a um animal, eu comparo a tartaruga, porque a gente está sempre com aquelas costas, com aquela casa nas costas, com as responsabilidades. Nicolas Martins, desculpa te interromper. Boa noite. Lugar de mulher onde ela quiser. É isso aí, Nicolas. É isso mesmo, Nicolas. Eu também compartilho disso. É isso aí. E eu penso exatamente isso. A mulher precisa ocupar espaços, porque se nós somos a base... Eu penso assim, olha, lá nas minhas redes sociais, @MarcelaFrançaOficial, quem quiser seguir, está super convidado a ser meu amigo virtual. E quem quiser estar lá, vai ver alguns vídeos. E tem um vídeo de minha autoria que eu digo assim: a mulher é a base de tudo. Se uma mulher está forte, temos filhos fortes. Se uma mulher está forte, temos um companheiro forte. Se uma mulher está forte, temos famílias fortes. E famílias fortes fazem uma cidade forte e um mundo ainda melhor. Então, penso que a mulher não é base só na palavra de Deus, na Bíblia. A mulher é base, coluna da sociedade. E o que é a coluna, Vivi? A coluna é o que nos dá equilíbrio. Então, precisamos, sim, nos posicionar aonde quisermos. E, sobretudo, sermos vozes. Precisamos ser ouvidas, porque nós somos maioria. E por que somos maioria? Porque somos a minoria em seus privilégios. Não é verdade? Quem é responsável para falar de saúde dos filhos, educação da família? Nós, mulheres, somos as grandes responsáveis. Então, acredito, sim, que a gente precisa estar aonde a gente quiser e, sobretudo, ser voz e nos representar umas às outras. Olha, o Reginaldo também está colocando: a mulher tem um espaço que queria ou tem um espaço que existe a palavra respeito. Isso é fundamental. A mulher, sim, merece respeito. É o que o Reginaldo está falando lá no Instagram. E eu penso assim, Vivi, é por isso que nós devemos clamar. Por respeito. Coisa que, infelizmente, por mais que nos caiba, não temos o necessário hoje. Em todos os aspectos. Quando falamos, por exemplo, da mulher na sua minoria. Porque, por exemplo, quando a gente olha um cenário político, a gente vê que a majoritariedade na política não é das mulheres. Tampouco a igualitariedade. Nós não somos iguais na política. Por que não? Nós não somos iguais no mercado de trabalho. Por que não? Mas nós estamos na frente de tudo isso. Eu acho que está na hora de a mulher ter voz e de ter o mesmo respeito que cabem aos homens.
sem disputar, sabe? Não é uma disputa, mas é agregar o olhar sensível da mulher e a força da masculinidade do homem. Podemos juntos ser mais fortes. E eu acho que está na hora de a gente poder se representar também em vários outros lugares. Exatamente. E olha, não vamos deixar a peteca cair, mulheres. Somos fortes e podemos estar onde a gente quiser. Se você hoje está se sentindo esgotada, está se sentindo fraca, se você está achando que você não vai conseguir, você vai conseguir sim, porque a gente pode ser tudo que a gente quiser. Não é, Marcela? Com então, certeza. vamos recarregue suas forças. Se tiver que colocar os filhos para ficar com os avós no fim de semana e passear, vá se renovar, né, Marcela? Para a vida continuar sempre. Eu costumo fazer uma dinâmica nas minhas palestras, que é a dinâmica do espelho. E às vezes minhas colegas me ligam, eu tô chorando, eu tô mal. Liga agora esse telefone, corre para o espelho e fale o quanto você é boa. E uma vez uma amiga minha me ligou de Barueri, não vou falar o nome, obviamente, mas ela me ligou de Barueri e falou, eu não tô bem, eu tô mal. Eu falei, você vai desligar o telefone. Você vai para o espelho e você vai dizer o quanto você é boa. E ela começou a falar, você é linda, você é boa, você é importante, você é uma mulher forte, você é uma mulher valente. E ela começou a chorar e se emocionar, e ela começou a dizer adjetivos a ela que nem ela mesma achava que ela tinha. E ela ligou para mim alguns minutos depois e falou, eu estou super bem. E hoje eu entendo que eu sou uma mulher diferente da que eu era 5 minutos atrás. Porque a gente precisa, assim, ressignificar. É como fazer com o celular quando dá uma bugada. O que a gente faz, Vivi? A gente reseta, né? Reinicia tudo. Vamos reiniciar e vamos ressignificar. Vamos trazer um novo significado para a vida. Quem conhece um pouco da minha história sabe que eu passei por grandes desafios no ano de 2020. 2020 ele veio de cabeça para baixo para muita gente. Ele veio um ano muito complicado por conta da pandemia no mundo inteiro. Mas se a gente tem duas opções. Ou agarra o sofrimento ou segue em frente. E é necessário que o sofrimento passe por nós. Infelizmente, a dor ela é inevitável. A dor vai chegar, o sofrimento, a tristeza, o luto, o desemprego, o abandono, a rejeição. Isso vai acontecer na nossa vida uma hora ou outra. Mas a gente precisa entender que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Depende de mim largar do sofrimento ou entender que a vida segue para frente e que eu tenho muito mais a viver. E que se eu não estou feliz hoje, eu preciso entender que eu preciso fazer muita coisa para mudar. E o que fazer depende de mim. Reclamar se tenho que acordar cedo amanhã ou agradecer por ter um emprego. Então, tudo é uma questão de a gente agradecer, de a gente entender e de depender de nós a postura que vamos tomar para ser felizes ou não. Verdade, Marcela, é isso mesmo. Quais os benefícios, na sua opinião, que a autoestima traz para uma pessoa? Olha, é o que eu comentei. Meu pai era um grande sábio. Quem conheceu meu pai, os meus amigos, familiares, alguns conheceram, e meu pai era um grande sábio. E ele dizia uma coisa: o olhar, a beleza está nos olhos de quem vê. Tanto é que quando alguém fala para mim, você tá bonita, eu falo, são os seus olhos, você quem me olha bonito. O bonito está no olho de quem vê. E é importante nós nos vermos bem. E quando a gente não vê, quando o nosso olhar não enxerga a vida de maneira bela, nada fica belo. Você já ouviu a frase mulher mal amada, certamente, né? Essa mulher é mal amada. Quando nós não nos amamos, nada consegue nos amar. Quando nós não olhamos com um olhar de amor para nós mesmos, nós não conseguimos olhar para nada nem ninguém e alcançar a beleza e o amor em nada. Então, é necessário que nós tenhamos a consciência de que a nossa estima tem que estar bem. Eu preciso entender que eu sou forte, sim, que eu estou bem, sim, que eu vou conseguir passar esse desafio, que eu vou conseguir sobreviver a essa dificuldade, sim, e que isso é importante para que eu possa transcender, que eu possa passar os obstáculos que a vida me traz. Então, entender que a minha estima está em bom lugar é eu entender que eu valho mais, que eu tenho valor e que nada do que pode me puxar para baixo é maior daquilo que me levanta. Eu acho que a autoestima é fundamental. Se olhar no espelho e dizer,
Você é Sim, mais... porque a autoestima, a gente consegue puxar uma força interior tão grande que a gente consegue passar por tudo, né, Marcela? É verdade. Porque Acreditar que somos mais. isso, porque a importância do autocuidado que muitas vezes passam despercebidos, né? O que você acha do autocuidado? A gente se autocuidar, se ver. Olha, eu penso, Vivi, que isso é fundamental. E é o que eu coloquei para você. O que seria do amarelo se todo mundo gostasse do verde? Aliás, eu vim de verde hoje, porque verde esperança é minha, como dizia quando era criança, na esperança de dias melhores e de as coisas acontecerem, inclusive para nós, mulheres. Hashtag queremos mais respeitos, né? Que é uma das pautas, um dos assuntos de hoje, né? Eu penso que é fundamental que a gente tenha o autocuidado, mas que a gente nunca esqueça de não só cuidar do que está por fora, mas a gente precisa cuidar daqui, ó. Porque quando aqui tá sarado, a gente consegue abrir tudo para o que está ao redor. Eu penso que é fundamental a gente cuidar da gente mesmo e a gente se ver, como eu comentei agora há pouco. É fundamental que você olhe no espelho e veja a melhor coisa possível. Sabe? É claro que a gente envelhece. Aliás, dia 19 eu completo 46 anos. Estou muito feliz com isso. Daqui a 4 anos eu estava comentando, gente, na próxima eleição eu vou completar 50 anos. E estou muito feliz por isso. Sou mãe de 3 filhos lindos. Vinícius, Marcelo e Arthur, 23 anos, 21 anos. E o Arthur que completa 19 no próximo dia 13, sexta-feira. E aí as pessoas falam, nossa, mas você está velha. Eu falei, pouco importa se sim ou se não. O que importa é como eu me sinto. E eu me sinto muito bem, porque a beleza está nos meus olhos. E eu preciso entender que a minha beleza interior vale muito mais do que está por fora. É claro que se cuidar, o autocuidado, ele é fundamental. Mas o olhar que a gente tem interior é se olhar no espelho e falar assim, o meu valor não está num fio de cabelo branco que aparece. Até esses dias eu falei pro meu filho, filho, eu acho que está aparecendo um fio de cabelo branco aqui. Ele, mãe, cara, com 6 anos está na hora. Para de reclamar. E isso pouco importa a cor dos fios do meu cabelo, pouco importa a quantidade de rugas, de estrias, de celulite que eu tenho. O importante é o conteúdo que eu tenho e o que eu estou deixando aqui para quando aquele vagão parar lá na frente, o que a Marcela deixou quando passou pelos lugares que passou. Eu acho que isso é além do que a gente vê no espelho. Isso é fundamental. Mas, claro, devemos nos cuidar sempre, porque é fundamental a gente olhar no espelho e falar, estou gostando do que vejo. Isso é importante. Muito importante, acaba sendo até uma mensagem motivacional para as mulheres, né? É se olhar e ver a importância que as mulheres têm, né? Marcelo, eu quero agradecer, nosso programa chegou ao final. Foi muito, 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 muito bom o nosso bate-papo. Foi muito esclarecedor, foi muito incentivador para as mulheres, né? Para a gente melhorar e saber que a gente tem que lutar por esse respeito. Gente, a Marcela tá saindo para vereadora de Praia Grande. Parabéns, Marcela. Te desejo toda a sorte do mundo, que dê tudo certo para você, na sua campanha, na eleição, que já é domingo, né? Tudo de bom para você. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. E a gente está fazendo a estreia do programa hoje. Muito obrigada mesmo, com conteúdos tão importantes, né? Eu que agradeço. Deixe as suas redes sociais para o pessoal estarem entrando agora nessa reta final, para estarem olhando, avaliando, né, o seu perfil, suas propostas. Pode deixar, por favor. Olha, um beijo para todo mundo que ficou no Instagram, Júnior do Peruche, Reginaldo, muita gente que está aqui, Luiz Pulpo, um beijo para vocês, Isa Ribeiro, muito obrigada, Vivi. E eu quero dizer que agora, dia 15 de novembro, né, é o dia de mudança. Eu penso que nós mulheres, Vivi, reclamamos muito que não temos políticas públicas para nós. Penso que a mulher reclama que não tem voz, que a mulher não tem respeito, mas que, na verdade, 52% do nosso eleitorado no Brasil é feito de mulheres. Mas na hora de nós entrarmos na política, estarmos representando na política, somos menos de 12%. Isso quer dizer que 40%, mais de 80% das mulheres acabam não votando em mulheres. E está na hora de a gente se representar.
Agora, recente, aconteceu um caso que abalou o mundo, que foi da a Mari Ferri, que sofreu uma grande violência e que naquele cenário que nós vimos, que o mundo inteiro acompanhou a audiência, tinha um promotor de justiça, um advogado e um juiz. Né? E se naquele cenário tivesse uma mulher, ou juiz, ou promotora, ou advogada, a sentença não seria a mesma. Nós, mulheres, temos um olhar sensível na hora de decidirmos. Então, vale a pena nós acreditarmos na mulher também na urna, para que nós possamos ter voz. E eu quero ser a voz das mulheres de Praia Grande. Eu acho que começa tudo aqui. É uma questão de nós termos alguém que nos represente, que seja a nossa voz, porque a mulher, sim, merece respeito. Isso não pode ser aberto mão, em hipótese nenhuma. Está na hora de a gente ter voz e deixar de ser cota na política. Por isso, eu costumo dizer para as pessoas que elas são 10, eu sou 6, 7, 8, juntos somos 10, 6, 7, 8. Pela voz das mulheres na cidade de Praia Grande, porque as mulheres merecem mais respeito. E eu quero muito ser a voz de todas vocês. E muito obrigada pelo seu convite. Gratidão para sempre, Vivi. Muito obrigada. Gente, quero agradecer a todos que participaram. Muito obrigada pela interação. Muito obrigada por ter ficado até o final com a gente. Gratidão. Quero agradecer também os meus parceiros que estão comigo no programa, The Bianco Professional, o Centro de Embelezamento, que é o salão que eu atendo e que eu gosto demais do que eu faço. Sou hairstyler, sou maquiadora. Você que quer me conhecer, que quer saber o que estou fazendo, entre no meu Instagram, por Viviane Almeida, e Facebook, Viviane Almeida. Se quiser perguntar, deixar sugestões sobre o programa, eu aceito, gente. Estou de braços abertos para receber tudo que vocês têm. O que eu quero é interação para a gente poder seguir em frente com o programa. Marcela, obrigada. Já vou deixar minha opinião. Amei a maquiagem, amei o cabelo. Vou passar lá para a gente dar um papo aqui, viu? Vamos sim. Gente, deixo o meu beijo aqui para vocês. Fique com Deus. Muito obrigada. E até a próxima quarta-feira, às 21 horas, no programa Eu e Você na TV. Um beijo. Beijo a todos. Obrigada. Beijo a todos.